Muito bem, nós vamos meditar agora na palavra do Senhor e os nossos amados irmãos que estão acompanhando a live, os irmãos que estão aqui na casa de oração também, participando do nosso culto que é presencial e online. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, a partir do versículo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 3 em diante. Glória a Jesus. Estamos aqui na casa do Senhor e eu quero dizer para os nossos amados irmãos que só Jesus é digno de toda a honra e de toda a glória. Marcos 13, no versículo 3 em diante. Hoje nós vamos falar sobre o princípio das dores, que está na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, se levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, irmãos? Oh, glória, aleluias. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós aqui te exaltamos e glorificamos ao teu nome, na beleza da tua santidade, porque só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. E aqui, Senhor, estamos na tua presença, na tua casa, neste lugar chamado casa de oração, como o Senhor Jesus disse: a minha casa será chamado casa de oração para todos os povos. E aqui, Senhor, estamos na tua presença para te bendizer e te exaltar. Fala aos corações e abençoa o teu povo em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Oh, glória! Meus amados irmãos, se Jesus voltasse hoje, eu começo essa mensagem de hoje fazendo essa pergunta: e se Jesus voltasse hoje? O texto que eu falei aqui fala do princípio das dores. Nós da Igreja de Cristo costumamos falar o seguinte, nós pastores da Igreja de Cristo, nós temos uma palavra acerca da vinda de Jesus, que a gente sempre repete, nós obreiros da Igreja de Cristo, a gente sempre diz: não se prepare, esteja preparado. Decorou? Acerca da volta de Jesus, irmão, a mensagem é: não se prepare, esteja
preparado. Aleluia! Irmãos, a volta de Jesus ela será tão rápida, porque a Bíblia diz que ele será como um relâmpago, que se mostra no Oriente e vai até o Ocidente. A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja vai ser algo muito rápido, por isso que se chama arrebatamento. O que é arrebatar? O que é arrebatar? Arrebatar é fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer um exemplo aqui para os irmãos entenderem o que é arrebatamento. Esse caderninho aqui a gente nota o nome dos visitantes, mas eu vou entregar aqui a Judeone. Segura aí, Judeone, esse caderninho. Fique em pé para o pessoal que está acompanhando a live ver o que é arrebatamento. Digamos que esse caderninho seja a igreja, digamos que Judeone seja a terra, e digamos que eu sou Jesus. Aí eu estou bem pertinho de voltar. Digamos que eu sou Jesus. Eu estou só dando um exemplo, viu, irmão? Não precisa julgar, nem dizer, o pastor está dizendo que é Jesus. Aqui é só uma peça, entre aspas, né? Só uma peça. Digamos que aqui a gente está fazendo uma representação. Gildeone é a terra, a igreja é esse caderninho aqui. E eu sou Jesus. Eu vou arrebatar, eu vou voltar. Eu fiz o quê? Eu arrebatei? Eu não pedi licença, não? Ninguém, me desculpa aí, eu vou pegar aqui esse caderninho. Foi assim que eu fiz? Como foi que eu fiz? Está filmado aí, os irmãos que assistiram aí pode até voltar, depois vocês vão ver, ó. Segura aqui, ó. Estou bem pertinho de voltar. A igreja está preparada, né? Não tá? O mundo está todo aí, não está nem aí. Eu arrebatei de novo. Isso aqui é arrebatamento. Pode sentar, Juliano. Pronto. Vai ser desse jeito, irmão. Isso é arrebatamento. É rápido. Dá tempo de se preparar? Tem que se preparar agora. Tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Porque vai acontecer. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Isso está bem claro aqui nas Escrituras. Nós já estamos vendo, irmãos, o princípio das dores. Quinta-feira eu preguei sobre os últimos dias. Quem veio aqui sabe o que é os últimos dias, né? Já sabe o que é os últimos dias, né? Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos num período chamado últimos dias. É ou não é? Que foi um período que se iniciou depois da morte de Jesus. Se iniciou-se o período chamado últimos dias. Agora está para acontecer, irmão, está para acontecer um período chamado princípio das dores. E se não tiver já acontecendo, viu? Porque está sinalizando que vai acontecer. Que Jesus falou aqui nesse texto aqui que eu li, chamado de Marcos capítulo 13, Jesus falou aqui que vai acontecer um período na terra, dentro desses últimos dias, vai acontecer um período chamado o princípio das dores. Está aqui em Marcos no capítulo 13, isso se repete também no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do 3 ao 14, está também em Lucas, no capítulo 21, do 7 ao 19. Pelo menos em 3 evangelhos você vê repetindo esse texto aqui, essa confirmação desse texto aqui, para você ver que existe uma harmonia entre os evangelhos. Jesus falou no princípio das dores, e quando ele começou a falar, ele disse para os irmãos, olha, que eles não devem ficar, digamos assim, perturbado com os acontecimentos, né? Não deve ficar assustado com os acontecimentos. Eu sei que a igreja do Senhor, que o povo de Deus é ovelha, né? A ovelha muitas das vezes se espanta com qualquer coisa, né? Mas Jesus já estava dizendo, olha, não vos assustei. Pode olhar aí no versículo de Marcos capítulo 13, o versículo 7, está falando, olha, não vos assusteis. Quando, porém, ouvires falar de guerras, vocês já ouviram falar de guerra? Está ouvindo falar de guerra? Quando, porém, ouvires falar de guerras e rumores de guerras,
não vos assusteis. Jesus mesmo está dizendo aqui, não vos assusteis. Por quê? Porque é necessário que assim, que essas coisas tem que ser desse jeito, tem que acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim, ok? Vai ter rumores de guerra, vai ter, é o princípio das dores, né? A Bíblia diz aqui, olha, muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos, viu? Olha, essa semana, lá em Israel, esses dias aí, em Israel, uma árvore lá no monte do templo, no monte onde era o templo, que Salomão construiu, né? Onde tinha o templo dos judeus, lá no monte do templo, nesse monte foi construído uma mesquita, essa mesquita é dos islâmicos, os islâmicos é quem tomam de conta desse território onde está essa mesquita lá. Ela é controlada pela Palestina, é controlado por muçulmanos, justamente onde era construído o templo de Salomão, que foi destruído porque quando Israel foi conquistado, esse templo ele foi destruído, e no lugar dele foi construída uma mesquita de adoração a Alá, né, que é o Deus lá dos muçulmanos, ok? Essa semana, justamente no Monte do Templo, lá tem uma parte que é chamado Muro das Lamentações. Vocês já ouviram falar num lugar chamado Muro das Lamentações, lá em Israel? Vocês já ouviram falar nesse lugar? Muro das Lamentações. É um pedaço que sobrou do templo de Salomão, um pedaço lá do templo, sobrou, que eles destruíram, sobrou esse muro, que é chamado Muro das Lamentações. E os judeus vão lá, né, se lamentar, eles vão lá, por isso que é chamado de Muro das Lamentações, porque eles se lamentam mesmo. O ano passado foi no ano passado não, há uns anos aí atrás, uns 2 ou 3 anos, Maria Helena, que é a esposa do nosso coordenador, do pastor Davi, ela esteve lá em Israel, e ela foi lá nesse Muro das Lamentações, ela viu lá os judeus lá se lamentando, e ela disse que é um lamento mais terrível do mundo, é lamento mesmo que eles fazem lá, eles lamentam pela situação de Israel. Por quê? Porque Israel não está no território, não está totalmente na terra prometida. Você sabia disso? Que ele ocupa apenas um pedacinho. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos derrotou a Alemanha, né? Os Estados Unidos e os países aliados derrotou a Alemanha. Aí eles, em 1947, eles decidiram que Israel voltaria a ser um Estado, reconheceu Israel como um Estado, porque os judeus estavam espalhados no mundo inteiro. Depois que Israel foi conquistado, foi destruído, né? Os judeus se espalharam no mundo inteiro. Aí depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, a ONU declarou que Israel era um Estado, era um país, né? Se tornou um país. E aí os judeus voltaram, aí eles deram um pedacinho de terra para os judeus, e o pedaço de terra que eles deram foi a parte mais complicada que tem, é um deserto, né? É um deserto, é muito complicado, é um local muito seco. A terra prometida mesmo, a terra que mana leite e mel, ficou com os palestinos, ficou com os povos árabes, com as melhores terras, que realmente são terras produtivas. As terras produtivas ficaram com os povos árabes, que já estavam lá, que os povos árabes conquistaram, né? Estavam lá na terra prometida, né? E aí, vocês viram aí uma confusão, que teve uma guerra que começou aí, que é justamente, né, essa guerra.
Sempre teve, já faz mais de 2000 anos que tem essa guerra. E ela não vai parar tão cedo. Quando ela parar, vai ser o anticristo que vai surgir, que aí ele vai declarar a paz, né? Que vai ser uma falsa paz, que depois volta, vai ser a guerra do Armagedon, que vai ser a guerra do Armagedon, onde o diabo será destruído para sempre. Satanás, o anticristo e tudo será destruído. Então, todo o mal será destruído e vencido para sempre. Amém, irmãos? É por isso que Jesus está dizendo aqui, é necessário que aconteçam essas coisas, guerras, rumores de guerras, para o quê? Para o mal ser vencido. O mal será destruído, irmão. Jesus, ele vai reinar nessa terra, quando ele for estabelecer o reino dos céus na terra, quando ele vier para reinar, né, porque ele vem, arrebata a sua igreja, depois ele volta para reinar durante 1000 anos com a igreja aqui na terra. Vai ser um reino de paz, vai ser um reino de paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai ser um reino de paz, porque Satanás vai ser preso durante um período, durante 1000 anos, então vai ser um reino de paz. Depois Satanás será solto novamente, para ser destruído para sempre. Então o mal, ele vai ser destruído, minha gente, o mal vai ser destruído. Então existem algumas coisas que Jesus vai permitir. Jesus vai permitir que aconteça guerras. A Bíblia diz aqui que vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, ok? Vai acontecer essas coisas. E a igreja, como a gente falou, não se prepare, esteja preparado. Isso é só o princípio das dores. Nós devemos estar preparados, porque vem o dia mau. Nós somos uma igreja, irmãos, a igreja de Cristo, ela não é uma igreja que prega só a bênção. Existe o dia mau que a gente enfrenta. Jesus mesmo disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai surgir um tempo de uma perseguição muito ferrenha contra a igreja do Senhor. Vai surgir um tempo onde a gente vai estar diante de reis, onde a igreja vai estar diante de governadores, onde muitos serão açoitados publicamente porque pregam o evangelho. Vai surgir esse tempo, irmão. Mas eu quero dizer para você que isso é só o princípio das dores. E Deus irá julgar a todos que fazem o mal contra a igreja do Senhor. Deus irá julgar todos que fazem o mal contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz aqui, olha, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia, Jesus. Essa perseverança aqui da igreja no tempo do princípio das dores, isso é uma perseverança, não para ganhar a salvação, mas é uma perseverança para provar que você é salvo. Porque o salvo, ele persevera, o salvo, ele aguenta qualquer prova, ele aguenta qualquer luta, ele aguenta ser até esbofeteado por causa do nome de Jesus, e ele não larga a sua cruz. Aleluia. Só o salvo, vai chegar um tempo em que só o salvo vai confessar o nome de Jesus. Vai chegar um tempo em que só os salvos vão erguer a bandeira do evangelho e vão ter coragem de dizer que são de Jesus. Aleluia! Então essa perseverança que está falando aqui é uma confirmação de que você é salvo, porque vai chegar um tempo de que só vão perseverar aqueles que são salvos. Eu vou dizer para você, irmãos, isso que a gente está passando nesses últimos tempos, nesses últimos dias, isso que está acontecendo aí, isso é mamão com açúcar, entendeu? Não começou a perseguição mesmo, ferrenha contra a igreja, não. A verdadeira perseguição, ela deixa rastro de sangue, viu? A verdadeira perseguição contra a igreja, ela deixa rastro de sangue, ok? Então, vai surgir tudo isso. Agora os irmãos podem prestar atenção que primeiro, essa perseguição, ela começa com falsos cristos, que virão
virão falsos cristos, como eu estava falando. Essa semana os israelitas estavam lá comemorando que uma árvore tinha pegado fogo lá no monte do templo, como eu estava falando, né? Eu comecei a falar e comecei a dizer coisas e acabei esquecendo, mas eu vou dizer o resultado aqui agora, que vai chegar aqui, justamente aqui nessa parte aqui dos falsos cristos que virão. Essa semana os judeus estavam lá cantando e dançando, né? Lá no monte, no Muro das Lamentações, em frente ao Muro das Lamentações, onde é a porta de entrada lá para o monte do templo, lá em Jerusalém. Eles estavam cantando e dançando, né? Depois eu vou trazer uma palavra sobre dança, né? Que eu estava até achando interessante, que eu estava lendo um vídeo lá em casa. No ano de 1500 surgiu uma epidemia de dança na Europa, você sabia? Pode ser verídico. As pessoas morriam dançando. Pode pesquisar no YouTube que o pessoal conta essa história aí. As pessoas, elas morriam, elas dançavam até morrer, né? Era uma epidemia, surgiu uma epidemia, uma pandemia de dança. As pessoas dançavam sem ter música nenhuma, eles dançavam até morrer, né? Surgiu uma epidemia, foi no ano de 1500 e alguma coisa. Pode pesquisar aí no YouTube que você vai achar essa história. Você coloca assim, epidemia de dança na Europa. Surgiu um negócio lá na cabeça do povo e o povo queria estar dançando o tempo inteiro, né? E eles dançavam até morrer, né? Dançavam até, passavam o dia todo dançando até passar mal, cair morto, né? Então, por isso que eu nunca gostei muito de balançar o esqueleto, não. Eu sempre gostei de ficar quietinho mesmo na minha, né? Eu sempre achei esse negócio de dança meio perigoso, né? Eu nunca gostei de balançar esqueleto, né? Eu gosto de ficar mais calminho, né, irmã Ramalha? Irmã Ramalha ali, né? Mas os judeus estavam lá cantando e dançando lá no monte do templo, e por causa dessa árvore que estava lá pegando fogo, e eles diziam que era um sinal de que o Messias estava vindo. Agora, antes de vocês dar glória a Deus, eu vou explicar que Messias é esse. Não vão se alegrando com isso aí não. Esse Messias que eles dizem que está vindo, é porque os judeus, eles não reconhecem Jesus como Messias. Você sabia disso? Os judeus, eles não receberam. A Bíblia diz assim: Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Os judeus é o povo de Deus, Jesus nasceu lá, mas eles não receberam, eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus, como Cristo. Então eles ainda estão esperando a primeira vinda do Messias. Nós, a igreja do Senhor, já estamos esperando a segunda vinda. Nós estamos esperando a volta de Jesus, é ou não é? Nós estamos esperando a volta de Jesus, mas eles ainda estão esperando o primeiro Jesus aparecer. Então esse primeiro Jesus que vai aparecer para eles, né? Para eles, que eles acham que vai ser o Salvador do mundo, esse Messias que eles estão esperando, que eles estão dizendo que aquela árvore que pegou fogo lá no monte do templo, que eles estavam cantando e dançando nessas semanas aí, por isso que teve essa guerra aí, começou essa confusão por causa desse negócio aí. Aí eles dizem que aquilo é um sinal da vinda do Messias, mas do primeiro Messias. Eles não estão dizendo que é volta de Jesus, não. Estão dizendo que eles não aceitam a Jesus, eles não querem que Jesus seja o Salvador, eles não reconhecem que Jesus é o Salvador. Então, esse Messias que eles estão dizendo que está por vir, sabe que Messias é esse? É o Anticristo. Pode ter certeza. Porque o Anticristo, ele vai reinar lá em Jerusalém. Ele vai reinar lá em Jerusalém. Essa mesquita que está lá, que está lá no monte do templo, essa mesquita, ela vai se transformar em um templo. Eles já estão com a planta pronta para conquistar esse território e fazer o terceiro templo de Salomão, para construir esse templo onde o Anticristo ele vai reinar lá, que eles vão dizer que o Anticristo é o Messias. Entenderam como é? Vai acontecer, não tem jeito, isso aí vai acontecer, vai chegar esse tempo que isso vai acontecer, é para ser desse jeito aí, está escrito na Bíblia.
é para ser desse jeito aí. Então vai surgir esses falsos cristos e vai surgir o anticristo. Está aqui na Bíblia aqui, e você vai ver isso na palavra de Deus, tá? Então, irmão, não se prepare, esteja preparado. Aí eu termino a mensagem de hoje dizendo: e se Jesus voltasse hoje? Você está preparado? Se Jesus voltasse hoje, está pronto para subir? Parece que os irmãos não estão prontos. Se Jesus voltasse hoje, irmão, você estaria pronto para subir? Glória a Jesus. Não se prepare, esteja preparado. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Tudo que for acontecendo daqui para frente é só princípio das dores, viu? Só o princípio das dores. Vai acontecer, mas um dia, meu irmão, olha, o final de tudo isso, quando você lê a Bíblia Sagrada, sabe por que é que eu sou alegre e me animo com as coisas? Sabe por quê? Porque eu li a última página da Bíblia. Você já leu a última página da Bíblia? Eu li a última página da Bíblia, irmão. Tudo isso vai passar e o final será glorioso para a igreja. Aleluias! Eu li a última página da Bíblia, meu irmão. A vitória de Jesus, a vitória da igreja. O final é vitória, aleluia. O final é vitória para o povo de Deus. Aguenta firme, não desanime, que o nosso Deus é fiel e poderoso. Amém, irmãos? Deus abençoe os nossos amados irmãos, em nome de Jesus. Está aqui a palavra de hoje, e que possamos cada vez mais estar firmes no Senhor, aguardando essa tão gloriosa vinda de Jesus, que será uma bênção para a igreja. Amém?